Beleza? Vamos fazer hoje a nossa revisão de Química 1. Essa prova aqui vai estar muito fácil, muito tranquila. E vamos discutir baseado nesse material de revisão dos conceitos simples, mas que são importantes e que vão cair na prova com certeza. Beleza, galera? Então vamos lá, olha só. Primeira questão. Um bloco de ferro de densidade 7,6 gramas por centímetro cúbico tem as seguintes dimensões, 20 por 20 por 15 em centímetros. Determine sua massa. Galera, vamos relembrar o conceito de densidade. O que é a densidade de um elemento, de um material? A densidade de um material é um número que é o resultado da razão entre a massa do corpo dividido pelo seu volume. Isso é a densidade, ó. Massa dividido por volume. A densidade é um valor constante, tá? O ferro tem uma densidade, o zinco tem uma densidade, o nosso corpo, o corpo humano tem uma densidade, tá? Então a densidade é essa relação de massa sobre volume, tá? No caso aqui do ferro, a densidade é de 7,6 gramas por centímetro cúbico. A cada 1 centímetro cúbico, turma, eu tenho 7,6 gramas. A pergunta é, quantos centímetros cúbicos tem esse bloco? Ora, ele é um cubo, tá? Percebam que ele é um cubo, né? Aliás, não é um cubo não, é 20 por 20 por 15. Ele é um paralelepípedo. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É base vezes largura vezes altura. É o lado A vezes o lado B vezes o lado C. No caso desse nosso paralelepípedo, é 20 vezes 20 vezes 15. Com isso, a gente obtém um volume de exatamente 6.000 centímetros cúbicos, tá, galera? 6.000 centímetros cúbicos. Ora, eu sei que 1 centímetro cúbico pesa 7,6 gramas. Se eu tiver 6.000 centímetros cúbicos, vai pesar quanto? Uma regrinha de 3, né, gente? 7,6 está para 1 centímetro cúbico, assim como x está para 6.000 centímetros cúbicos. Se nós fizermos a conta, ó, multiplicando aqui em x, né, ó, x vezes 1 dá x, e 7,6 vezes 6.000 vai nos dar exatamente 45.600. Que unidade? O 7,6 aqui, a unidade dele é em gramas, né? Então aqui vai dar em gramas. A questão que é em quilo. Vamos relembrar como é que eu passo de grama para quilo. A regrinha é assim, né? Ó, a sequência é quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Aprendam isso, tá? A gente quer sair aqui, ó, da grama e ir para quilograma. Então eu vou voltar 1, 2, 3 casas. Então vamos voltar 3 casas, ó. 1, 2, 3 casas. Portanto, o nosso x vai dar 45,6 quilos. Então, essa é a massa do bloco. Beleza, galera? Simples assim, tá? Então vamos lá. Segunda questão. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta? Tá? Vamos relembrar aqui cada coisinha dessa. Gente, o que é um elemento? O elemento químico é o que nós conhecemos, né? O cloro, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, assim sucessivamente. O que é uma substância simples? Uma substância simples é uma substância que é formada apenas por um tipo de átomo. É o átomo de hidrogênio, é o átomo de carbono. Eles vão ter que estar sozinhos, tá? Só pode ter um tipo de átomo.
Já a substância composta, ela é formada por mais de um tipo de átomo, tá? Por exemplo, se eu pegar o H2O, que é a água, perceba que essa substância ela é composta por dois átomos diferentes. Tem um átomo de hidrogênio e tem um átomo de oxigênio. Agora, se eu fosse olhar para o O3, isso é uma substância simples. Mas, Levi, não tem 3 oxigênios? Não tem a ver com o número de átomos, tem a ver com o tipo de átomo. Aqui eu só tenho um tipo de átomo, que é o átomo de oxigênio, tá? Então aqui seria uma substância simples e aqui composta, tá? Simples, composta. Cuidado com isso. Item A. H2. H2 é um elemento? E aí? Sim ou não? Não. H2 não é um elemento. O elemento é o H. O elemento é o hidrogênio, certo? Não é o H2. Uma substância simples. A substância simples, galera, a Cl2, né? Continuando. Cl2 é uma substância simples? Cl2 é uma substância simples. Por quê? Porque só tem um tipo de átomo. E o O2? O2 é uma substância composta? Não. O2 não é uma substância composta. Por quê? Porque só tem um tipo de átomo, que é o átomo do oxigênio, tá? Vamos para a próxima. H2. De novo, né? Vamos chover numa olhada. Não vamos falar do H2. Uma substância simples. Ne. Ne é uma substância simples? Bom, vamos pensar. Será que esse Ne ele é uma substância simples? Quando o cara está sozinho assim, ó, ele pode ser considerado uma substância simples? Gente, na verdade, ele é um elemento, tá? O Ne, ele é um elemento. Já o H2O nós já discutimos até aqui, na substância composta, então também não é esse item. Elimina todo mundo que tem H2O, a gente fica com o item E, né? A gente fica com o item E. Por que com o item E? Porque o cloro é um elemento, tá aí ele sozinho. A gente tem o N2, que é uma substância simples, porque é formado só por nitrogênio. E a gente tem o ácido iodídrico, né, o HI, que é formado por dois tipos de átomos. Tem um átomo de hidrogênio e tem um átomo de iodo. Então, de fato, ele é uma substância composta, tá, turma? Então, essa questão de elementos, substância simples, substância composta, não é algo complicado. Tá? A gente só precisa observar os tipos de átomos que estão ali presentes, beleza? Terceira questão, galera. Alguns historiadores da ciência atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles a teoria dos 4 elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo que existe no mundo e sua transformação dariam-se a partir de 4 elementos básicos: fogo, ar, água e terra. Hoje, a química tem outra definição para elemento. É o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir a água como elemento está quimicamente incorreto, porque se trata de, definir a água, tá? Gente, claramente a água não é um elemento, né? Sabemos disso. Vamos agora para as questões. É uma mistura de 3 elementos? Falso. Nós temos aqui 2 elementos na água, H e oxigênio, tá? Outra coisa, não é uma mistura, tá? A água, ela não é uma mistura. A água a gente já viu, ela é uma substância composta. Eu vou definir um pouco mais na frente, mas a mistura são sistemas, tá? A mistura, elas são sistemas, vou até escrever aqui, mistura. Elas são sistemas formados por 2 ou mais substâncias. Tá? Ou mais substâncias. Podem ser substâncias simples ou compostas. E que sejam diferentes, tá? Diferentes. Então a água, ela não é uma mistura. Ela não é formada por 2 ou mais substâncias. É uma substância só. Item B, uma substância simples? Não, não é simples. Por que não é simples? Porque tem átomos de 2 elementos diferentes. Uma substância composta com 3 elementos? Falso. Não tem 3 elementos, né? Uma mistura? Não. Item E, né?
uma substância composta com 2 elementos. Beleza? Vamos para a quarta. Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem unir-se por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias classificadas como substâncias simples ou compostas. No esquema abaixo, cada bolinha, a bolinha branca, a cinza e a com X, representam um átomo diferente, é como se fosse oxigênio, carbono e hidrogênio, por exemplo. Conforme a representação na imagem da quantidade de moléculas, substâncias simples e compostas, assinale a alternativa correta. Pronto, está aqui nosso quadro, tá? Vamos classificar cada um desses caras. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui é o quê? É uma substância. O quê? Simples, né? Por que simples? Porque tem átomos de um mesmo tipo, é do tipo branco. Esse aqui também é uma substância simples, né? Porque é formado por 3 átomos de um mesmo tipo. E esse aqui também é uma substância simples, formado por átomos de um mesmo tipo. Esse aqui é uma substância composta, formado por átomos de 2 elementos. E esse aqui, substância composta também, tá? Gente, vamos lá. Esses 5 podem ser chamados tranquilamente de moléculas, tá? São moléculas. Uma molécula com 2 átomos, uma molécula com 3 átomos, uma molécula com 2 átomos, uma molécula também com 2 átomos mais diferentes e outra molécula com 3 átomos, 2 iguais e um diferente, mas todos são moléculas. Então vamos para os itens. Item A. Tem 5 moléculas? Tem. Tem 12 substâncias simples? Jamais. Item B. Tem 12 moléculas? Não, não tem 12 moléculas. Item C. Tem 5 moléculas? Tem. Tem 3 substâncias simples? Tem. Tem 2 substâncias compostas? Tem. Então esse é o nosso item. Item C, tá? O item D. 5 moléculas? Ok. 2 substâncias simples? Não, tem 3. E o item E, 12 moléculas, já cancela, né? Então, a quarta questão é isso. Gente, cuidado, tá? Com essas diferenças de substância simples, a composta, mistura, tá? Não é difícil, mas é preciso ter uma atençãozinha, tá? Vamos continuar aqui na nossa revisão. Olha só. Vamos aqui, continuando. Quinta questão. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é... Gente, fase, tá? Vamos falar de fase. Fase é algo visual. É o que você vê. Quantas fases você vê, tá? É algo visual. Lembrem disso, tá? Essa questão tem uma leve pegadinha, eu vou explicar por quê. Vamos lá. Primeiro, o número 1 aqui, nós temos óleo, água e gelo. No número 2, nós temos água gaseificada e gelo. E no 3, nós temos água salgada, gelo, óleo e granito. Gente, na primeira, quantas fases nós vemos? Nós vemos uma, que é o óleo, uma que é o gelo e uma que é a água. Então, 3 fases. Na segunda, nós temos a água, mas temos as bolhas da água, que é o gás, né? Então, nós temos 2 fases já. Mais o gelo, 3 fases também. Agora, na terceira, onde mora a pegadinha. Vamos lá. Quantas fases tem aqui? A gente tem o óleo, a gente tem o gelo. A água salgada é uma fase só, porque o sal se dissolve, tá? O sal não é visto. E nós temos o granito. O granito tem um detalhe, gente. O granito, ele é formado por 3 fases. Porque existem minerais dentro do granito. Minerais diferentes, que são vistos mesmo, tá? Então, era necessário saber isso, que o granito tem 3 fases. Então, total de fases aqui, 6 fases. Então, a gente marca o item que tem 3, 3 e 6. Item E. Tá? Cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Então, 3, 3 e 6. O granito tem 3 fases. Questão 6. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo a transformação química? Gente, vamos relembrar aqui. Transformação física e transformação química. Na transformação física, não há mudança química. Não há alteração química do elemento. Não há
alteração química do elemento. Já em transformações químicas, há a alteração química. O elemento muda, ele é oxidado, ele sofre combustão, mas ele muda, tá, turma? Essa é a grande diferença entre uma transformação física e uma transformação química, tá? Vamos ver agora aqui os tipos de transformações que a gente tem aqui, tá? Então, é importante a gente ter na cabeça essas duas definições, tá? Isso é simples, mas isso é questão certa de prova, tá? Um exemplo de transformação física, para te deixar claro. Quando tem, por exemplo, mudança de um estado físico. Quando um átomo muda de estado físico, uma substância muda, ela não está mudando quimicamente, ela só mudou o seu estado físico, tá? Ela era um gás e virou líquido, ou ela era gelo e virou água líquida. Mas não há transformação química, tá? É uma transformação física, tá? Já na transformação química, vou até botar aqui estados físicos, por exemplo, mudança de estado físico. Já na transformação química, a formação de novos materiais. O material que se forma é um novo material, tá? A gente percebe essa mudança de material geralmente quando se forma um sólido com uma cor diferente, quando a solução muda de cor, tá? Vamos lá. Exemplos de transformação química. A fotossíntese, por exemplo. A fotossíntese, ela transforma, né, os elementos nas reações, mudam, né? Então, essa é uma grande diferença. Vamos lá. Primeira, o reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhes o cabelo de seu amado. Isso é uma transformação química? O reflexo da luz? Não, né? A luz não está mudando quimicamente, né? Ela só é uma transformação física, né? Ela chega aos nossos olhos apenas. Segunda, a chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. A chama da vela é uma transformação química. Porque ali está acontecendo algo chamado de combustão, turma. Tá? A chama da vela, ela não está ali só mudando de fase, não. Só mudando de estado físico ou só bonita, tá? Não é isso, tá? A chama da vela é uma transformação química, tá? Ocorre combustão aí. Terceira, desolado observava o gelo derretendo. Gelo derretendo é mudança de estado físico. Então não é transformação física, tá? Então até agora é só a segunda, né? E a quarta, com o passar do tempo, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Gente, a tesoura enferrujando é um processo químico que acontece no ferro. O ferro vai se oxidando, então é uma transformação química também. A quarta também é uma transformação química. Então nós temos transformação química apenas em 2 e 4. Então você marca aqui, ó, para entender, tá? Sétima questão. Antes da sétima questão, vamos lembrar aqui dos estados físicos, tá? Nós temos aqui sólido, líquido e gasoso. Tá? Esses são os estados físicos da matéria. Quanto mais a gente vai aumentando a temperatura, né, a gente vai aquecendo, o corpo vai deixando de ser sólido para virar um gás. Aqui é a temperatura aumentando. Ó. Temperatura. Quanto mais você aumenta a temperatura, mais vai se tornar gasoso o elemento. Né? Se você pegar um elemento sólido e aquecer, ele vai aos poucos virar líquido e depois virar gasoso. A questão é, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu pegar um copo de água, se eu pegar um gelo, aliás, vou pegar um gelo, um cubinho de gelo. Peguei um cubinho de gelo. Botei lá na boca do fogão. Tá? Lá na boca do fogão. Finge que aqui é o fogão e aqui embaixo está a chama. Aqui o fogo. Assim que eu boto o gelo, ele já vira líquido de uma vez? Não. O tempo vai passando, ele vai ficar ali um tempinho. Quando eu noto, começou a virar água. Água líquida. Perceba que existe uma temperatura certa. Quando o gelo atingir uma certa temperatura, ele vira líquido. Essa temperatura é chamada de ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Ponto de fusão
é a temperatura que o corpo passa de sólido para líquido, ou de líquido para sólido. Esse é o ponto de fusão. É o que separa o sólido do líquido, tá? Ele vai ficar aqui, ó. Ponto de fusão. E o ponto de ebulição? É o que separa o líquido do gasoso. Se eu atingir essa temperatura, o meu líquido vira gás. Por exemplo, se esse gelo, no caso da água, o ponto de fusão ele é exatamente 0 graus. Tá? Abaixo de 0 graus, quando o gelo ficar com 1 grau, tá? Acima de 0 graus, aliás, quando o gelo fizer 1 grau, ele já está ficando líquido. Ele já está líquido. Tá? Se eu pegar água líquida, por exemplo, e aquecer, assim que eu chegar a 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, a água deixa de ser líquida e passa a ser gás. Então, esse é o ponto de fusão e ebulição, tá? Vamos para a nossa questão agora. O ponto de fusão do ferro é 1530 graus Celsius e o ponto de ebulição é 2450. Então, a gente tem aqui o ferro, né? A gente tem o ferro sólido, a gente tem ele líquido e a gente tem ele gasoso. Quais são as temperaturas que separam esses estados entre o sólido e o líquido? Existe 1530 graus, que é o ponto de fusão. Entre o líquido e o gás é o ponto de ebulição, que é 2450 graus. Beleza. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Se o ferro tiver a 25 graus, ele está para cá, ó. Lembra da reta da temperatura, ó. A reta da temperatura está aqui. 25 graus está aqui, ó. Está à esquerda do 1530. Então ele está o quê? Sólido. Então aqui ele está sólido. 130 ainda está aqui também, ó. Continua sólido. 1459 está atrás do 1530 ainda também, está sólido. 2235 está aqui, ó. Está entre 1530 e 2450. Então ele está o quê? Líquido. E 3002 está acima de 2450. Então ele está aqui, ó, gasoso. Tá? Essa é uma questãozinha boa de cair em prova. Oitava questão. Dados os gráficos abaixo, qual deles corresponde ao de uma mistura azeotrópica, tá? Galera, vamos relembrar os tipos de misturas, tá? Os tipos de gráficos. Aprendam isso aqui, ó. Primeiro, uma substância pura. Quando eu tenho uma substância pura, galera, a característica da substância pura é que ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, tá? Então aqui, ó, definidos. Então como é que é o gráfico de fases da substância pura? É assim, ó. Ela vem retinha, aí olha o ponto de fusão, constante, bem definido, ó. Depois vem retinha, ó, o ponto de ebulição, constante, e depois sobe de novo. Isso é uma substância pura, gente. Apresenta ponto de fusão e ebulição bem definido, ó. Tá aqui, ó. Esse é o ponto de fusão, esse aqui é o ponto de ebulição. Tá? Aqui a gente sabe que ele vem sólido, depois líquido mais sólido, depois só líquido, depois líquido mais gasoso e depois todo gasoso, tá? Segundo tipo de substância é a mistura azeotrópica. Não é mais substância, tá? Perceba que agora é uma mistura. Mistura azeotrópica. Qual é a característica da mistura azeotrópica? Ela só tem o ponto de ebulição definido. Não tem o ponto de fusão definido. Não tem ponto de fusão definido. Então ela é assim, ó. Ela vem sólida, mas quando chega aqui, onde deveria ser o ponto de fusão, ela não é constante. Ela continua inclinadinha, ó. Aí depois inclinadinha de novo. Agora, quando chega no ponto de ebulição, ela é constante, ela é definida, ó. Constante. E depois sobe de novo. Então perceba que na substância azeotrópica, só o ponto de ebulição é bem definido. O ponto de fusão não é, ó. Não tem aqui, não é constante o ponto de fusão, ó. É inclinado, tá?
E a última substância, a última mistura é a mistura eutética. Eutética. Mistura eutética. Qual a característica da mistura eutética? Se a azeotrópica só tem o ponto de ebulição definido, a eutética só tem o ponto de fusão definido. Então, o gráfico dela é assim. Ela vem inclinada. Quando chega no ponto de fusão, é definido, não é constante. Depois sobe mais um pouquinho. Mas quando chega no ponto de ebulição, não fica constante, não fica definido. Ela fica inclinada. E depois inclinada de novo. Tá? Então perceba que só tem ponto de fusão constante. Ó. Tá? Esse é o gráfico da mistura eutética. Então vamos aqui para os itens. Vamos observar os gráficos aqui. Dados os gráficos, qual deles corresponde a uma mistura azeotrópica? Vamos olhar para o primeiro aqui. O primeiro dá uma inclinada. Quando chega no ponto de fusão, gente, não está definido. Está inclinado também. Quando eu chego no de ebulição, não está constante também, está inclinado. Vixe, Levi, não se encaixa nem na azeotrópica nem na eutética, porque na azeotrópica, pelo menos a ebulição está definido. Na eutética, pelo menos a difusão está definido. E aqui? Aqui é o que a gente chama de mistura comum. Mistura comum. Na mistura comum, nem o de fusão, nem o de ebulição são definidos. Todos os dois são inclinados, tá? Segunda, que tipo de substância é essa? Ele vem, quando chega aqui na fusão, está constante, está definido. Quando chega na ebulição, constante também. Qual é o que tem os dois constantes? Substância pura. Show. Próximo. Esse aqui. Esse aqui, ó, o ponto de fusão não é definido, mas o de ebulição é. Quem é que tem ponto de ebulição definido e de fusão não definido? Mistura azeotrópica. Azeotrópica. Já esse aqui, você pode perceber que ele tem o de fusão bem definido, mas o de ebulição não está definido. Então, esse aqui é uma eutética. Certo? Então, a gente marca aqui item, é a azeotrópica que ele cai, item C. Beleza, turma? Vamos para a próxima. Vamos lá. Exato. Vamos lá. Nona questão. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura em função do tempo para uma determinada amostra líquida. Tá? Uma amostra líquida. O resultado obtido permite afirmar que, no trecho AB, está ocorrendo a ebulição da mistura. 2. A partir do ponto C, só há substâncias no estado gasoso. 3. O líquido é uma mistura. Está correto que se afirma somente em... Tá. Vamos pensar aqui juntos nessa questão. Observem aí, gente, esse gráfico, tá? Percebam aí as fases que possuem esse gráfico baseado naquilo que já conhecemos. Que já sabemos quem é gasoso, quem é sólido, quem é líquido. O que a gente nota aqui? No trecho AB, gente, o que é que está acontecendo aqui no trecho AB? Aqui a questão fala que no trecho AB está ocorrendo a ebulição da mistura. Tá? Será que no trecho AB o que está acontecendo é a ebulição da mistura? Não é, né, turma? Vamos lembrar como é que funciona isso aqui, ó. A gente vem com sólido, depois com sólido mais líquido, né? Depois vem só líquido e depois líquido mais gasoso. Então está ocorrendo aqui a ebulição.
A ebulição acontece aqui, ó, ponto D. No ponto D está ocorrendo o que a gente chama de ebulição. Certo? A partir do ponto C, só há substâncias no estado gasoso. E aí? Será que a partir do ponto C só há substâncias no estado gasoso? O que é que vocês acham aqui? Gente, só tem um detalhe. Só tem um detalhe, eu acabei de perceber. Esse gráfico, olha só como é química. Química é assim, ó. Já ia cometer um erro. Em função do tempo, para uma determinada amostra líquida. Essa amostra, gente, ela tá líquida, tá bom? Se ela tá líquida, gente, ela não começa no sólido. Ela começa no líquido. Então, volta todo mundo. Desfaz o que conversamos e vamos interpretar a questão. Ela começa no líquido. Bom, vamos agora continuar. Depois do líquido, a gente vem para o líquido mais gasoso, que é onde aqui vai ficar ocorrendo essa zona de ebulição, né? Não tem um ponto de ebulição definido, pode perceber. Depois a gente vem para onde? Ó? Depois de um tempo fica só gasoso e depois se estabiliza, certo? Então vamos lá. No trecho AB está ocorrendo a ebulição. Falso, né? No trecho AB é o começo. Está todo mundo líquido ainda. A ebulição vai começar a partir do ponto B e se mantém até o ponto C com aumento de temperatura. Tá? Perceba que não tem um ponto fixo de ebulição, porque está inclinado esse trecho. Para ser bem definido, tem que ser uma reta. Tá? A partir do ponto C, só há substância no estado gasoso. Verdade. No ponto C, a gente está vendo que só tem gás. Ó. Só tem mistura de líquido e gasoso aqui. A partir do C já é todo mundo gasoso. Todo o líquido já foi embora. Terceiro, o líquido é uma mistura. Verdade. Por que o líquido é uma mistura, gente? Porque toda vez que não houver ponto de fusão ou ebulição constante, é uma mistura, tá? Lembrem, ó, tanto na mistura comum, como na mistura azeotrópica, como na mistura eutética, em todos esses, algum desses caras aqui, ó, fusão e ebulição, não é definido. Então, se você olha para o seu gráfico e tem algum ponto, o ponto de fusão ou de ebulição não é definido, não tenha dúvidas, é uma mistura. Só a substância pura é que tem os dois definidos, tá? Só a substância pura é assim, ó. Só ela tem esses dois trechos definidos, tá? As misturas não possuem. Como a gente sabe que aqui não está definido, ó, então é uma mistura. Então a gente marca aqui item 2 e 3, né? Então o item é. Vamos para a próxima. A energia lançada no espaço pelo Sol, item A, provém das reações nucleares que ocorrem em seu interior por causa da alta pressão e da temperatura. B, ocorrem na superfície. Ocorrem na fotosfera. Ocorrem na cromosfera. Ou não ocorrem no Sol. Tá. Que item vamos marcar aí, gente? Galera, essa questão é uma questão simples, né, galera? Ocorre na superfície a energia lançada. Ocorre na superfície? Não, não ocorre, né? O Sol é uma grande massa gasosa, né? Com temperaturas altíssimas. Na fotosfera? Também não. Na cromosfera? Também não. Não ocorre no Sol, isso aqui é absurdo, né? Claro que é no item A. Essa massa gasosa de ar, ela está em constante reação nuclear por causa da alta pressão no seu interior e da alta temperatura, tá, galera? Vamos para a 11ª. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. O Sol é a grande fonte de energia. O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida. Um pouco de dificuldade no áudio. Durante muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol. Hoje as modernas teorias de evolução das estrelas nos dizem que a energia irradiada pelo Sol provém de processos de alguma coisa
que ocorrem no seu interior envolvendo núcleos de elementos leves. Tá, a gente tem que completar isso aqui, ó. Qual é o processo que ocorre no interior do Sol que fornece energia, gente? A palavra, o segredo está quando ele fala aqui, ó, envolvendo núcleos de elementos leves, tá, galera? Sempre que a gente vai juntar núcleos de elementos, o nome disso é fusão. Mas não é fusão de núcleos? Então, fusão nuclear. Item B. O que acontece no interior do Sol são essas reações nucleares, tá? Que ocorrem por causa da fusão nuclear, certo? Geralmente, essa fusão é entre átomos de hidrogênio, tá? Entre átomos de hidrogênio. O que acontece é a fusão entre esses dois núcleos, o núcleo do átomo de hidrogênio se unindo com o núcleo do átomo de hidrogênio, ocorrendo uma fusão de núcleos, virando o gás hélio. Tá? Vira um novo gás, gente. Vira o gás hélio. Tá? É isso que acontece no interior do Sol, fusão nuclear. Vamos agora trabalhar um pouco de NOx. O formol ou formalina é uma solução aquosa de metanal utilizada na conservação dos tecidos de animais e de cadáveres humanos para estudos em biologia e medicina. Ele é oxidado a ácido fórmico segundo a equação a seguir, a fim de evitar que os tecidos animais sofram alteração. Então a gente tem aqui o formol e tem aqui o ácido fórmico. Nessa transformação, o número de oxidação do carbono sofreu uma variação de... Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco de NOx, né? Levi, o que é que eu preciso saber de NOx para minha prova? Gente, vamos aqui relembrar os principais NOxes que nós precisamos ter em mente, tá? Primeiro, família 1A. Elementos da família 1A possuem NOx mais 1. Elementos da família 2A possuem NOx mais 2, tá? Essa é uma regrinha legal para a gente aprender, tá? Outro elemento que a gente precisa saber, o valor do NOx, sem dúvida nenhuma, o hidrogênio. O hidrogênio, na maioria dos elementos, ele tem NOx mais 1. Tá? Não sei quando ele está ligado a metais. Já o oxigênio é outro que a gente precisa saber, que tem NOx menos 2. Tá? Lembrando, gente, que o NOx de uma substância neutra, ou seja, uma substância que não tem carga, ele tem que zerar, tá? Tem que zerar. A soma dos NOxes tem que zerar, tá bom? Vamos achar aqui o NOx do carbono. Eu não sei quanto é o NOx do carbono, vou chamar de X. Sei que o do hidrogênio é mais 1. E sei que o do oxigênio é menos 2. Quando eu somar o NOx dos 4, tem que zerar, tá? Vamos achar esse X, então, fazer aqui no cantinho, ó. NOx do oxigênio, mais NOx do hidrogênio, mais NOx do hidrogênio, mais NOx do carbono, tem que zerar. Se você fizer a conta, você vai ver que X é igual a 0. Ou seja, o NOx do carbono está zerando. Então, o NOx dele aqui é 0. Vamos para a segunda. Mesmo jeito, né? Menos 2, mais 1, mais 1. E aqui esse cara vamos chamar de X. Vamos somar todo mundo. Menos 2, com menos 2, com mais 1, com mais 1, com mais X, dando 0. Se você fizer a conta, você vai ver que o NOx desse cara é mais 2. Então, o carbono sofreu uma variação de NOx, então ele variou do 0 para o mais 2, é o item D. E aqui eu quero lembrar uma palavrinha: redução e oxidação. Tem até um vídeo no canal bem curtinho sobre isso. Gente, reduzir, sofrer redução, significa ganhar elétrons. Ganhar elétrons. Oxidar ou sofrer oxidação significa perder elétrons. Ora, o meu carbono estava com NOx 0 e passou para mais 2. O que significa carga mais 2?
Carga mais 2 significa que você perdeu 2 elétrons. Lembra, o mais na química representa os prótons. Quer dizer que você tem 2 prótons a mais do que elétrons. Antes tu estava com carga zero, prótons e elétrons iguais. Aí depois, do nada, tu está com 2 prótons a mais. Lembrem que elementos químicos não perdem nem ganham prótons. Os prótons são constantes, eles ficam sempre no núcleo. Só se perde ou só se ganha elétrons. Então, se você tinha o mesmo número de prótons e elétrons, e do nada você está com mais prótons, é porque você perdeu elétrons. Carga positiva, tá, indica a perda de elétrons, tá? Então você estava com 0 e passou para mais 2. Então você perdeu elétrons. Você sofreu então oxidação, tá? Oxidação. Beleza, turma? Vamos para a próxima. O número de oxidação do manganês, tá? Que é esse elemento central aqui, ó. Manganês, Mn. No permanganato de potássio é... Vamos lá, galera. Vamos pensar. A gente está diante aí do K, do manganês e do O. O K, gente, é o potássio, tá? Quais são os NOxes daí que vocês conhecem? Ora, obviamente, o oxigênio, vocês têm que saber obrigatoriamente, tá? Que esse NOx é menos 2, tá? O NOx do oxigênio, menos 2. Então, o oxigênio, menos 2. E o do potássio? Gente, potássio é família 1A. Se o potássio é família 1A, então o NOx dele é mais 1. E o do manganês é o que eu quero, é X. A questão é que quando eu somar o NOx de todo mundo, tem que zerar, porque essa partícula é uma partícula neutra. Então, bora lá. Mais 1 do potássio, mais X do manganês, e o menos 2 do oxigênio. Só que cuidado, eu tenho 4 oxigênios. Então, eu tenho que botar 4 vezes o menos 2. E isso aqui tem que zerar, turma. Gente, quando vocês fizerem essa continha aí, vocês vão ver que o NOx do manganês dá exatamente mais 7. A gente marca entender, tá? Gente, esses elementos, potássio, cálcio, é preciso a gente conhecer esses NOxes, tá? Porque não sei se vocês vão ter tabela periódica na prova, mas o potássio, por exemplo, é uma substância que vale a pena saber que tem mais um, tá bom? Vale a pena saber. Vamos lá, vamos continuar. Nas substâncias CaCO3, CaC2, CO2, C-grafite, CH4, o número de oxidação do carbono são... Vamos lá, primeira coisa. Só tem elementos aqui que a gente conhece ao NOx. O hidrogênio a gente sabe quanto é, o do carbono é o que a gente quer. O oxigênio a gente também sabe quanto é. O problema aqui é só um, o cálcio, o Ca. Qual é o NOx do cálcio? Gente, cálcio, família 2A. Família 2A, NOx mais 2. Eu acho que vale a pena para a prova vocês irem com o NOx do potássio e o NOx do cálcio na cabeça, tá? Família mais 2. Vamos resolver cada um desses aí, gente. Bora lá. Lembrando que o NOx do carbono a gente vai chamar de X, o que a gente quer, né? Então aqui no CaCO3, a nossa equaçãozinha vai ficar montada assim, ó. NOx do cálcio, mais 2. NOx do carbono, X. NOx do oxigênio, menos 2, só que eu tenho 3 do oxigênio. CaCO3, ó. Essa continha tem que dar 0. O nosso X, portanto, vai dar no CaCO3 mais 4. Mais 4. Vamos agora para o próximo. CaC2. Ora, o do cálcio, mais 2. O do carbono é o que eu quero, então é X. Mas eu tenho 2 carbonos, multiplica por 2. Isso aqui tem que dar 0. A gente descobre então que o NOx do carbono aqui é menos 1. Próximo. Próximo é o CO2. NOx do carbono é o que eu quero, o X. NOx do oxigênio, menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênios, então multiplica por 2. Isso aqui tem que dar 0. Quanto é que é o NOx, então? O NOx aqui vai dar mais 4. Beleza?
Grafite, carbono sozinho. Gente, não importa. Elemento sozinho tem NOx zero. Sempre. Se ele não está associado a ninguém, se ele está sozinho, é NOx zero, tá? E por último, CH4. NOx do carbono, X, não sei quanto é. NOx do oxigênio, mais 1. Mas eu tenho 4 oxigênios, multiplica por 4. Isso aqui tem que dar 0. Então esse NOx aqui vai dar menos 4. Olha como o NOx do carbono varia absurdamente, né, gente? Então a gente marca aqui item, ó, mais 4 no primeiro, menos 1 no segundo, mais 4 no terceiro, 0 e menos 4. Item B. Então a gente bota item B. Galera, boa prova para vocês, tá? Vão sabendo questão de substância, de elemento, de átomos, tipos de átomos, substância pura, a mistura eutética, mistura azeotrópica, NOx, vimos tudo aqui, foi uma revisão bem completa. Então, qualquer dúvida deixem nos comentários aí, tá, galera?